take profit stop loss Pronto, e o 3 para 1. Pronto, é isso que falta entregar então. Take profit stop loss, notícia e 3 para 1. Então presta atenção. Take profit stop loss. Primeira coisa que vocês têm que procurar é um candle grande, que seria um candle de exaustão. Aparentemente ele é exaustão. Só que lembrem-se do seguinte, candle de exaustão, ele tem que ser um candle barra de ouro, correto? E ao mesmo tempo que ele é um candle barra de ouro, ele tem que ser um candle maior do que a média dos últimos 4. Então, o candle exaustão é um candle grande, um candle exagerado, e coloca, nossa, em destaque isso aqui. Ele é um candle barra de ouro. Ele é um candle que não tem sombra para nenhum lado. Então, o ponto mais próximo de referência do que vocês já sabem é o candle de exaustão. Porém, a diferença entre um exaustão e um take profit stop loss é que o take profit stop loss ele deixa uma pequena ou não sombra na parte a qual ele finaliza. Se ele finaliza verde, ele deixa uma sombra na parte de cima. Se ele finaliza vermelho, ele deixa uma sombra na parte de baixo. Take profit stop loss é um candle grande, exagerado, que deixa uma pequena ou uma grande sombra na parte a qual ele finaliza. Até aí tudo bem, é fácil identificar um take profit stop loss. Porém, não é em qualquer momento do gráfico que apareça um candle nessa configuração que você executa uma ordem. Ele tem que acontecer quando ele sai de uma zona e ele agride outra zona. Então, o take profit stop loss, ele é um candle que ele... Primeira coisa que você tem que ver, é um candle grande? É um candle que ele é maior do que a média? É um candle exagerado? Sim. É um candle que ele tem sombra somente na parte a qual ele finaliza? Deixa eu achar um exemplo aqui. Aqui temos um exemplo. Temos um suporte aqui. Temos uma resistência mais ou menos aqui. Só estou batendo uma linha de referência, beleza? Temos uma regiãozinha de suporte aqui. Concordam ou discordam? Sim ou não? Tem ou não tem? Aqui, ó. Onde está o mouse passando aqui. Tem ou não tem? Alguém discorda? Quem acha que não é uma zona ou não é uma região referencial, aqui coloca eu. Beleza, temos uma regiãozinha de suporte. Esse candle inicia em um suporte. Ele começa a ser criado, ele começa o movimento dele em uma região de suporte. Ótimo. Ele finaliza em outra região? Sim. Ele vai até essa resistência aqui, ó. Então, ele sai desse suporte, vai até essa resistência. Primeira coisa a ser observada. Saiu de uma zona, foi até outra zona. Ele atravessa todo aquele canal, por assim dizer. Ele vai lá do suporte até a resistência. Ou ele vai lá da resistência até o suporte. Tanto verde quanto vermelho. Então, ele pode sair de baixo e ir até acima, ou ele pode sair lá de cima e vir até aqui embaixo. Primeiro ponto a ser observado é isso. Segundo ponto a ser observado é a questão do tamanho. Repare nesse candle aqui de 3h20 da manhã. Ele é maior do que os últimos 4 juntos? Ele é um candle exagerado? Ele é um candle muito grande? Sim ou não? Anthony de Matos. Esse candle aqui, de 3h20 da manhã, se você pegar o tamanho do movimento da 3h16 até o movimento da finalização da 3h19, olha só, 3h16 começou aqui, 3h19 chegou na máxima aqui. São 4 candles. Você está falando que essa porra não é maior que os últimos 4. Que essa porra desse candle não é um candle exagerado. Presta atenção antes de soltar a porra da resposta errada. Então, sim, esse candle ele é exagerado. Esse candle ele é maior que os últimos 4. Esse candle
É um candle extremamente destacado. Ele é um candle, tipo, uma pessoa de 1,90 m no meio de um bando de criancinha da creche. Ele é um candle que você olha ele lá da puta que pariu, você identifica. Então é um candle que ele, primeiro, está saindo de uma zona, segundo, está agredindo uma outra zona oposta, terceiro, é um candle extremamente exagerado, e a chave, o ponto final para garantir o gain. Ele tenta agredir e romper a zona e nega. Por isso a existência da sombra. Então, o próprio candle grande, exagerado, o candle de exaustão, ele implica... O que o candle de exaustão te diz, né? Vamos voltar lá no candle de exaustão. O candle de exaustão diz que o movimento começou a ficar cansado, começou a ficar muito exagerado, e o mercado tende, em algum momento próximo, começar a querer inverter, ou no mínimo corrigir aquele movimento como um todo. Já, então, o candle de exaustão é um filtro operacional. Você não opera o candle de exaustão, nem para um lado, nem para o outro. Você apenas observa. Candle de exaustão é só um filtro operacional, apenas um alerta para parar de operar para aquele lado naquele momento. Já o Take Profit Stop Loss, com essa pequena sombrinha que ele tem, ou grande em alguns momentos, minha dica, uma questão mais pessoal, sombras pequenas me dão mais ânimo de executar a ordem. Sombras muito grandes já não me atraem tanto, eu já talvez não execute a ordem, certo? Então, um candle bem grandão assim, saindo exatamente de um suporte, batendo exatamente numa resistência, com um candle exagerado, ele tentou romper a zona. Como que você sabe que ele tentou romper a zona? Porque ele vai e retorna. Então, ó, pode ver, ele queima, por assim dizer, encosta a mãozinha lá no fogo, aí queimou, ele volta e tira a mão do fogo. Então ele vai, tenta o pequeno rompimento da zona e nega. Se ele foi muito lá longe e voltou, isso já me dá um desconforto. Por quê? O meu intuito é pegar exatamente a correção do movimento, que é esse put aqui. Então, se esse movimento ele foi muito lá fora da zona e retrai totalmente, deixando uma sombra muito grande, esse abre aspas, descanso do movimento, essa abre aspas, correção, já aconteceu. Então, esse Take Profit Stop Loss, ele é uma exaustão com gatilho, né? Porque só o exaustão é um filtro operacional, onde você se atenta a não fazer mais nada. Já o Take Profit Stop Loss, ele é uma exaustão que dentro dele mesmo tem um gatilho de entrada. E o gatilho é essa tentativa do rompimento falho. Mas não é só pegar em qualquer ponto do gráfico. Por isso tem que prestar atenção, ele tem que sair de uma zona, ele tem que trafegar o canal todinho, ir até a zona oposta mais próxima, tentar fazer um rompimento sem ser um rompimento exagerado e retrair um pouquinho para dentro da zona. E aí você executa uma ordem sempre contrária ao candle, uma ordem sempre favorável à zona. Aí é o clássico, é um put na resistência e é um call no suporte. Simples assim. Levantem as mãozinhas quem tiverem dúvidas. Quem tiver dúvidas referente a um Take Profit Stop Loss. Eumar pergunta. Ai, caramba. Já liberei o microfone dele aí, já. Aí. Beleza. Qual que é o movimento que ele faz aí, Felipe? O trator para chegar lá em cima ou explosão? Sei lá, qualquer um. Qualquer um dos movimentos. Qualquer um dos movimentos. Okay. Beleza. Lembrando que se você quer pegar contrário ao candle, se ele fizer um movimento voadora, te favorece mais ainda. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Take Profit Stop Loss. Você tem que pegar a abertura do candle que você vai executar a ordem. Não se pega a retração de candle de Take Profit Stop Loss. Então, se a tua ordem vai ser de put, você tem que ou executa de abertura ou não executa. Você não pode esperar o candle abrir e falar, vou pegar uma negativadinha. Não. Candles que eles normalmente vão contrários, né? Por exemplo, se a tua ordem é de call, porque você tem um Take Profit Stop Loss vermelho, e a tua ordem é de call, você não pode esperar aquele candle ficar vermelho, porque se ele ficar vermelho, normalmente ele vai deslanchar, ele vai continuar caindo. Então, não se executa a ordem de retração quando o gatilho for Take Profit Stop Loss. A ordem tem que ser de abertura,
beleza? Senão a sua margem de segurança cai exponencialmente. Então, ou você executa a ordem na abertura do candle em questão, ali na hora do gatilho, ou você não executa a ordem. Elmar, aí tinha uma pergunta, que qual que era? Já foi respondido, pai, era essa mesmo. Bom, se não tem pergunta, vamos achar um outro exemplo aqui. Deixa eu abrir de novo a tela. Deixa eu ver, deixa eu voltar, vamos ver outro gráfico aqui. Ó, isso aqui é um candle barra de ouro. Candle barra de ouro é um candle cheio, independente do tamanho. Só estou falando que isso aqui é um candle barra de ouro que ontem eu vi que tinha gente em dúvida. Candle barra de ouro. Eu passei uma semana falando dessa porra aqui. É um candle que ele não tem sombra nem de um lado, nem do outro. Aí esses candles barras de ouro, eles podem ser identificados como força ou exaustão. Tudo vai depender da quantia de candles anterior para você saber o tamanho dele. Esse candle aqui está no limite entre um candle de força e exaustão. Dependendo do cenário a qual ele está projetado, eu nem executo a ordem. Porque se você pegar esses três juntos e cavalar eles, dá o tamanho disso aqui. Não, ele não encobre os últimos quatro, mas ele começa a ficar no limiar aí. Então já é o tipo de candle que, na subjetividade, já me incomoda pegar uma abertura. Talvez eu pegasse uma retração disso aqui, tomaria um loss, enfim. Mas era só para mostrar para vocês o que é um candle barra de ouro, beleza? Aqui, ó, temos um outro take profit stop loss. Para mim, é um dos candles mais gostosinhos de se operar. Travou essa merda. Para mim, é um dos candles mais gostosinhos de operar. Ele é bem tranquilo. Tem aluno, todos os padrões. Sempre temos alunos em alguma turma que pega um padrão e o cara fica só naquilo, tá ligado? Take profit stop loss é o que os alunos normalmente iniciantes mais gostam, porque é o candle mais fácil de identificar e é que tem uma melhor assertividade. Não é que ele tem uma melhor assertividade, a assertividade dele é tipo uns 2% maior que a maioria. Só que, como ele não é um candle que aparece toda hora, então acaba que você tem um espaçamento bem maior entre a execução das ordens. Então ele te dá essa impressão de que você tem uma assertividade muito maior. Mas não, na verdade ele tem uma assertividade base de 72% de abertura. Como ele não tem retração, ele fica nisso, certo? Então, a retração, se você tentar executar, a assertividade dele cai para 69%. Então, pegue na abertura. A assertividade de 72%. Olha só, ele está numa zona, sim ou não? Sim, olha o suporte aqui. Ele está numa zona, sim ou não? Ó, ele está no suporte, claro que ele está no suporte. Ele sai... é maior que os anteriores, como os últimos quatro. Se você empilhar os últimos quatro, beleza. Eles rompem o tamanho dele. Mas se você olhar assim como um cenário, olha como tem um movimento todo. Teve um movimento de baixa, por mais que ele venha intercalado, tem um movimento, tem uma perna dentro do espaço desse corpo, certo? Então, é esse tipo de situação que você tem que olhar. Não, Felipe, não estou achando interessante. Então, não executa a ordem. Se você vai pegar, por exemplo, só esse tipo por exemplo, vai pegar, vamos pegar a soma desse corpinho aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Vamos pegar da máxima aqui, caralho. Pronto, tá? Você vai pegar daqui, da máxima do quarto candle até a mínima do primeiro candle em questão. Você vai ver se eles são menores. Eu vou tentar virar ele aqui, ó, sem mexer no espaçamento. Ele acaba que não... ele vai pegar o tamanho exato do movimento dos últimos quatro. Está no limite entre ser e não ser. Então, quando você tiver esse tipo de dúvida, será que é, será que não é? Simplesmente não executa. Execute ordens em pontos óbvios, em pontos onde as regras estão gritando que elas estão sendo aceitas. Caso tenha alguma dúvida qual você tem que usar da subjetividade, nesse princípio vocês evitem. Comecem a buscar somente aquelas ordens que estão gritando que se deve ser entrado. Beleza? Mas aqui nós temos um candle que sai de uma região, agride uma outra região, ó, tem uma regiãozinha aqui, ó, que seria uma regiãozinha de pullback, né? Ele vem, bate nessa regiãozinha, que eu vou até marcar a região aqui para vocês, senão eu falo, pô, você ensinou 3 linhas, mas tá mostrando só uma. Então temos aqui, ó, uma zona mais ou menos aqui, né? E vou marcar a zona aqui embaixo. Temos uma zona bem aqui, vai ser bem curtinha essa zona. Vou pegar aqui ali.
esse aqui. Mais ou menos aqui. Então, nós temos um suporte, temos uma resistência, dá para baixar, ó. Aqui atrás o preço aceitou aqui. Quando ele rompe, ó, a zona já baixou. Isso aqui já responde uma pergunta lá da semana da marcação dinâmica. Então, se você está olhando aqui, ó, o preço estava aceitando aqui. Conforme o preço vem movimentando, olha como o preço ele já não vai até lá. Então, nesse caso, você já pode fazer os ajustes, ó. Vim descendo para onde o preço está aceitando. Por quê? Porque se o preço ele começa a se afastar da zona, quando ele vem fazendo os retornos, ele não encosta na zona já marcada, ele fica mais abaixo ou mais acima, é sinal que lá na frente, se você esperar ele chegar nessa zona que você marcou primeiro e não ajustou, ele já vai ter rompido as verdadeiras zonas, então ele já chega numa força de rompimento. Então aqui, ó, eu vou até deixar uma linha marcada aqui em amarelo, para vocês verem lá na frente o que pode ser que tenha acontecido. Então, a minha zona original era aqui, só que o preço ele começou a fazer uma zona mais baixa. Então, ele aceita aqui. Então, se eu estou esperando o preço chegar aqui ele ainda aceitou, mas normalmente ele rompe, ele faz o quê? Faz esse movimento aqui, ó. Porque o preço ele tinha criado uma pequena zoninha mais baixa e você não viu. Então, quando ele rompe isso aqui, ele já vem com força de rompimento e você pega e fica esperando lá na tua zona mais extrema. É tipo assim, tem um cara que chega no bar e bate nos 3 seguranças que estão na porta. Aí ele entra para dentro da balada, bate mais 3 que estão lá dentro. E você tem um segurança lá atrás. Você acha que esse segurança lá atrás consegue segurar o cara sozinho, sendo que ele já bateu nos seguranças da porta e nos seguranças do meio? Ele não segura. É exatamente o que acontece quando você não ajusta as zonas. O preço ele vem rompendo as zonas reais, que estão mais próximas ao preço, e você não está observando. E quando chega lá na sua zona, você casa com a tua taxa como se a tua taxa fosse absoluta. Então, o ajuste da zona é conforme o preço vem perto da zona, mas não encosta nela. Ele começa a fazer uma microzona mais baixa ou mais acima. Você faz o ajuste nessa parte. E esse ajuste foi baseado aqui, ó, nesses fundinhos, nesses topinhos. E é exatamente o que o preço vem e faz. Ele sai de uma zona, agride a outra zona, tenta romper deixa a pequena sombra. Tentar romper não implica, e não quer dizer que ele tem que vir para dentro da zona, lá fora, e não. Implica que ele tenta agredir a zona, tenta romper e não consegue. Às vezes ele faz o falso rompimento e retorna. Às vezes ele só se aproxima e recua. Ele só vê, opa, não, lá está pesado, vamos recuar. É um candle grande, saindo de uma zona ainda até a outra, tenta romper, nega, deixa a sombra somente do lado agressor e ele retorna já logo em seguida. Beleza? Alguma dúvida? Take Profit Stop Loss. Acabou a explicação dele. Alguma dúvida, levanta a mão. Nenhuma? Com certeza? Então, beleza.